É pau, é pedra, é o fim do Carille. Começou! Resenha Monstra, 11ª edição, com o fim do Carille. Acabou a missão Carille, a gente não vai poder mais usar brinde ao fim do Carille. Um brinde ao fim de Carille. Se bem que eu não tô muito feliz. Vamos brindar aqui, Duda. Um brinde ao fim do Carille. Um brinde. Eu não tô particularmente muito feliz com esse final do grande Carille. Deixa eu tomar aqui um gole. Eu não tô muito feliz com esse fim do Carille, porque acabaram as zoeiras, verdade, acabou as figurinhas. Recua! E se colocar mais um goleiro? Não teremos mais, porque Fábio Carille foi demitido do Corinthians. E estamos começando a 11ª edição do Resenha Monstra, que você pode encontrar no YouTube, nas plataformas de podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Deezer também, além de outras. E a gente já começa o programa nesse 4-1 maravilhoso para o Flamengo, que inclusive é o jogo que você que tá no YouTube consegue ver no nosso telão de última geração. Virou bagunça. Tá 4-1 já lá, tá 4-1. Um tic-tac lá de... Murilo Pérez, eu sei que você não tá lá muito feliz, não tá muito satisfeito, mas eu quero conversar contigo. E aí, cara, o que acontece com... Eu vou perguntar algo específico. Você é a favor da demissão do nosso amado Carille? Saudades do que a gente nunca viveu? Ei, Murilo, fala alguma coisa. Você veio hoje. Aliás, a gente tava aqui agendando pra vir pro Resenha Monstra, fazer a gravação pra vocês. E o Murilo escreveu assim pra gente: tô pensando numa desculpa pra dar pra não gravar hoje. Ele tá realmente decepcionado. Meu pai, seu Gilmar Antunes, que é ouvinte assíduo do programa, também tá desapontadíssimo. Mas eu quero saber de Murilo Pérez. Você foi a favor ou contra a demissão do Fábio Carille? Aliás, do Pepe Carille, né? Que você sempre achou. E continuo achando. Olá, ouvintes. Olá, telespectadores. E um olá muito animado meu, né? Bom, não sou a favor. Mais uma vez, a qualidade técnica dos jogadores venceu. Venceu. Os jogadores venceram de novo. E é mais um treinador sendo demitido no futebol. Até quando, né? Até quando que a gente vai viver isso aí? Os jogadores não conseguindo trocar 3 passes e a culpa sendo do treinador. Eu não consigo entender isso. Mas o que eu consigo entender é que quem assume o Corinthians, o presidente do Corinthians, quem manda no Corinthians, ou em qualquer outro clube grande brasileiro, tem que tomar uma atitude, porque realmente estava insustentável. Era daí para pior, era daí para perder pro Fortaleza na quarta-feira, o que pode acontecer, e o jogo vai ser em Itaquera. É daí para pior. E quando o mandatário vê e todo mundo enxerga que a coisa já não tem mais solução, tem que se tomar uma atitude. E apesar desse clima fúnebre, parece que morreu alguém. Pra gente não era, né? Olha a cara dele, olha pra cara dele. Cara, ele veio vindo, eu fui buscar o Murilo pra gente vir gravar, ele tava muito desanimado no carro. E a gente tava... No carro, né? Não só no carro, né? Não, pelo visto não só no carro. E a gente tava ouvindo, por coincidência, uma entrevista do André Sanches. E o André Sanches falando que vai ter mudanças drásticas, vai sair jogador, parece que vai sair gente também da comissão sair jogador técnica. Que se sair quem tem que sair, não vai ter time pra enfrentar o Fortaleza. Quem você acha que deveria ficar nesse time? Eu sei que, é claro, não dá pra mandar todo mundo embora, precisa ter jogador pra jogar, afinal de contas, mas quem você acha que realmente mereceria permanecer no Corinthians? Desse time que vem jogando aí do chamado titular. O roupeiro e o porteiro. O Cássio, o Fagner, o Gil. Que corre bem. O Cássio, o Fagner, o Gil. Marcelinho Carioca. Saudades, hein? Saudades. Cássio, Fagner, Gil, Pedrinho. Olha que dificuldade. Isso só, né? 4. Isso só. 4. Já dá pra montar um time de futsal quase. Já deu. É isso aí. É isso. Acho Quem que é isso aí mesmo. Quem é o pior jogador desses que jogam? Claro, o Wagner Love a gente não sabe onde fica, né? O Wagner Love não sabe se é... Se ele fosse centroavante, acho que dava pra ficar, mas lateral esquerdo não é A qualidade dele. técnica do Wagner Love é excelente, na minha opinião. Só Sim. que também Ele não tá fazendo uma boa temporada. Ele tá descobrindo a posição dele, né? Tá. Ele ainda não se achou, novo, né? novo. E o que você achou desse...
O que você achou dessa partida contra o Flamengo? E se você fosse André Sanches, quais mudanças você faria para o Corinthians para as próximas rodadas, né? O Corinthians que está em 8º lugar e saiu da zona de classificação para Libertadores e para a zona de classificação da pré-Libertadores. Que pena. Sabe o que eu faria se eu fosse André Sanches? Sim. Eu chamaria o Carille na coletiva e renovaria o contrato do Carille. Para todo mundo na coletiva. Para ver se os jogadores acordam, entendeu? E era isso que eu ia fazer. Essa seria a minha atitude. Carille, o seu contrato está renovado e seu salário vai aumentar. Complicado isso, né? Mas, então você tá eximindo o Carille de culpa total. Inclusive das coisas que ele falou. Ele desagregou. Você não acha que ele desagregou o elenco? Quando Ele não. É só que ele acabou ficando irritado, cara. O cara se irrita, perde a cabeça. A entrevista vem quando? Vem depois de um jogo. Uhum. E vem. Aí Corinthians 8 jogos sem perder, sem vencer. E Mas o cara de cabeça quente, ele vai falando. Porque ele sabe dos lixos que ele tem na mão. Ele sabe que ele tem Danilo Avelar. Ele sabe que tem um Júnior Urso jogando uma bosta. Um Matheus Vital, que é um morto. Apesar de que hoje, incrivelmente, foi o melhor em campo do Corinthians, ele e o Gil. Mas assim, você acha que não... Tudo bem, ele sabe, né? Todo mundo sabe. Mas Mas o que escancarar isso, né? Tipo, chegar na coletiva e... Não, ele se atrapalhou. Eu acho que aí ele perde os caras. Mas ele se atrapalhou várias vezes, né? Sim. Foram várias coletivas que ele criticou o time. Não, ele perdeu a mão. Mas eu acho que não... Cara, o menor culpado era ele. Não. Mas foi levando tanta turbulência. O Corinthians é tanta pressão. É que nem o André Sanches falou. Todo dia a imprensa falando, hoje que ele cai, é hoje que ele não cai, será que fica, será que não fica? O Corinthians é tanta pressão que aí o cara ele não soube controlar. E bem ou mal, ele é um cara que ele é técnico há 2 anos, né? Há pouquíssimo tempo. Tá. Se você falou que a menor culpa é dele, a maior culpa é de quem? Dos jogadores. Todos eles? Não tem... Não. Todos do... Todos não, mas... Mas o André também tem culpa, né? Hoje É isso que eu queria falar. Você não pode, que nem o Santos de 2003. Vou te falar sobre um pitadinho histórico. O Santos de 2003 era um time excelente, do 1 ao 11, na minha opinião. Só que o Santos, na época, perdeu o Maurinho, que era um bom lateral, e contratou quem pro lugar dele? Torcedor santista? Você lembra? Reginaldo Araújo. Não, Reginaldo Araújo. Falecido Reginaldo Araújo. Ele morreu? Não Reginaldo... é o que cantava sertanejo, Esse é o Cristiano Araújo. Que também é falecido. O Santos contratou o Reginaldo Araújo. Ele era muito ruim. Ele destoava. Ele jogou no São Paulo. Ele destoava do resto do time. E atrapalhava. Ele conseguia atrapalhar mesmo o time sendo muito bom. A culpa era dele, que era muito ruim? Não. A culpa foi da diretoria que contratou no lugar do Maurinho o Reginaldo Araújo para jogar Libertadores 2003. Então deixa eu só... Não é do Andrés a culpa? Não. Os jogadores são aí. É Júnior Urso. Sabe de mas isso eu já falei. Eu falei. O Carille também tem culpa. O Carille também tem culpa, só que ele é o menos culpado. Não, tudo bem. André Sanches também é o menos culpado ainda. Sabe de quem é a culpa? Não. A culpa é das estrelas. Por quê? Bom filme. Fala, vai. Bom filme. Torcedor do Corinthians, ruim de bola no Corinthians, ruim de bola. Danilo Avelar e Gustavo. Esses caras são ruins, eles não prestam pra jogar, eu já falei isso, não prestam pra jogar em nenhum time da Série A. Gustavo e Danilo, esses caras são ruins. Os outros não estão jogando. O Matheus Vital, ele era uma promessa que veio do Vasco, veio bem. Ele sabe desenrolar, do nada ele desenrola, faz uma puta de uma jogada. O Júnior Urso, ele começou bem no Corinthians o ano, tava bem. Eu lembro dele no Curitiba, no Atlético Mineiro, sempre jogou bem. Não tá bem, tá muito mal. Mexeu no cabelo. O Ralf sempre foi bom, mas já tá velho. Tá gordo. Bêbado, tá batendo carro. Tá gordo, que isso. Esse ponto, exatamente. Esse ponto que eu quero. O Jadson tá feio. Que isso. Nem entrou hoje. E contra o CSA. Nem levantou a mão. E... O que eu achei legal... Desculpa te cortar. Não, vai. É que no jogo, todo mundo começou a se machucar do nada, né? O meu irmão corintiano falou isso. O Fagner foi o primeiro. Dor de cabeça, Dorflex aí, me tira. Cássio. Tô com frio.
Troca, professor. É verdade. Não, e falando até dos caras que eu sempre defendo, o Cássio e o Fagner também não estão bem. Eles não estão bem. O Cássio? Nem o Cássio, tá bem? Nem o Cássio, hoje é que jogo grande ele aparece. Ele pegou um pênalti e deu azar e tal. hoje O ele Cássio é um pegou monstro. azar. Que isso, O Fagner é também. jogo pequeno, é esse? Não, Eu falei, jogo grande ele aparece, ele pegou um pênalti. É. Mas ele não teve culpa nos gols. Mas o Fagner ele não tá conseguindo demonstrar o bom futebol que ele tinha, que ele sempre teve desde que ele voltou pro Corinthians. E, cara, o time desandou. Isso acontece no futebol. O time desandou, não tinha mais clima pro Carille. É capaz até que seja bom daqui pra frente, vamos ver. Vamos ver quem que vai trazer. Bom, apesar de a gente ter falado bastante do Corinthians... Celso Roth vem aí. Cuca. Cu cabeludo. Apesar de a gente ter Sempre falado fala bastante... isso. Eu não aguento, essa piada vem em mim, assim. Que não é nem boa. Ele tem o Cuca. Não tem como ter audiência das crianças do Brasil. Não dá, tem. O Flamengo, pô, a gente falou que o Corinthians foi muito ruim, mas o Mengão foi sem freio mais uma vez, né? Nem forçou muito. Não sei. Não, acho nem que forçou, nem forçou. Nem forçou. Se forçasse era 8. 7, 8. Não forçou. Quando abriu, deu fez o pênalti lá, que depois vendo por outro ângulo realmente foi pênalti. O Cássio pegou o pé do Arrascaeta, se eu não me engano. Uhum. Aquilo já... Porque até então o Flamengo não tava dando Isso que eu ia sufoco, não perguntar tava agora. tendo nem chance. Isso que eu As ia melhores perguntar chances agora. eram até... Melhores chances, eu era não até vi- do eu O Corinthians. não vi Corinthians teve uma jogo. boa chance no primeiro tempo. Eu não vi o jogo, mas isso que eu ia perguntar agora. O Flamengo não ficou também. Não, tipo, não. A partir do momento que Porque o fez gol foi o no gol final, de né, do pênalti, primeiro fez o gol tempo. do rebote de pênalti, o Corinthians é um Aí time se- completamente aí se desequilibrado. perdeu, aí se perdeu. Mas foi logo em seguida, deu a saída de bola, o Gerson, que pra mim é se não for o melhor jogador do Flamengo, é um dos melhores Pra mim é um dos melhores jogadores do Brasil. do Brasil atualmente, exatamente, na E posição. do Brasil, não. Ele e o Volpe. Um dos melhores jogadores brasileiros. Brasileiros, na né? posição. Não só no Campeonato Brasileiro, Tem que como estar na seleção Os brasileira. certeza. melhores jogadores brasileiros nascidos no Brasil. o Duda ele faz eu perder o ritmo, tá ligado? Aí logo em seguida o Flamengo fez. Aí, meu irmão, desmoronou o Flamengo. O Corinthians cheio de pataquada, 40 segundos do segundo tempo. Já toma outro. É. O Flamengo tá sossegado. Mesmo o Corinthians fazendo um gol lá, nada a ver. Gol achado e. Pro Flamengo tava tranquilo. O Corinthians é inofensivo. Provavelmente. O Gustavo, meu irmão. Não, mas o Gustavo Cara, É só Gusta, né? impressionante. Gusta. Impressionante. Ele é muito fraco. Não, no Jogou, Paulistão ele foi É. monstro. Contra o Mirassol e o Novo Horizontino. Ele é bom. Ele é Contra bom. Marília. É. Mas por quê? O que tu tem contra o Gustavo? Cara, a bola batia lá, voltava. Batia, ele não conseguia. Não era questão de estar sozinho. Não, ele não conseguia dominar. Os zagueiros são bons, mas ele é muito fraco, pô. Ele não Ele tem faz nível. bem a parede, né? Não tem Porque nível técnico, a pô. bola bate e volta, é igual na parede. Você chuta a bola, ela Ele volta. fazia literalmente uma parede. É o... Gusta Parede. Esse é o novo apelido. Quer pegar lá? Pode ir lá pegar, vai lá. Pega lá uma dose, pede aí pro garçom uma Pede a dose. produção. Pode pedir pra produção. Traz aí. minha água aqui que tem que manter a Julieta, parcela de quem bebe água. faz o barulho. Ô, cara! Garoteou. garotinho. Garoteou, acertou o câmera aí. Vai, continua aí. Continua aí. Isso, tá abrindo aqui. Pra quem não está vendo, já consegue ouvir. Saiu! Produção. Atribulado. Eu também não quero, obrigado, Julieta. Deixa eu ver se ficou bom, né? Seria, tá bom, dá pra ir. Agora a gente tá gravando o programa num domingo, Quero água. mas ele vai pro ar na terça-feira. Eu enchi E a o gente copo do provavelmente... outro ali e a produção errou. Você tá atrapalhando, garçom? A gente tá... A gente vai... tá gravando domingo, mas o programa vai na terça-feira. E o Corinthians já deverá ter um técnico na terça-feira. Porém, num exercício de futurologia, eu pergunto a você, não quem você acha que deve ser, mas quem você acredita que será o técnico do Corinthians ou que é o técnico do Corinthians. Ah, essa foi boa, hein? Essa aí, ó, anotei aqui, ó. Ele. Entendi é nada. Quem é o técnico do Corinthians? Silvinho. Eu vou dar. Tem isso aí. Eu vou dar 3. Como é que se diz? 3 cenários. O técnico que eu quero é o Thiago Nunes. Do Atlético Paranaense. É o Esse que eu era técnico gostaria também. que eu gostaria. O que eu faria sendo o presidente do Corinthians, não contrataria técnico agora, até o final do campeonato. Você ia com... Quem é o da base? Nem sei quem. Ah, o Diego Diego Coelho. Coelho, é o Coelho, Isso aí, é o do Coelho. Sub-20. Isso.
ia com ele até o final, já que realmente, apesar de se o Flamengo ganhar a Libertadores, abre o G8. E o Atlético Paranaense já tá lá dentro. É verdade. Então, Comembol, pode ser que tenha um Corinthians aí. Cara, o Vasco vai acabar na frente do Corinthians. Eu já falei isso aqui. Tá bom. O terceiro cenário é... Quem vai ser? Quem vai ser? Eu acho que vai ser o Silvinho. Silvinho? É. Eu acho que vai ser o Silvinho. Por quê? Porque o corintiano sente. Os caras não estão nem aí, velho. O corintiano sente. Sente o quê? Não, mas é uma informação quente. O corintiano sente a vergonha. Fontes. Nossa fonte disse. Tem fontes, né? Tem fontes. Fide. Silvinho será o novo técnico do Corinthians e Marcelo Cirino será o primeiro reforço anunciado para 2020. No Corinthians. Fonte, São Arial Paulino Black. sabe mais do que eu. É fonte. É que eu convivo com muito corintiano. Eu acho assim, eu acho Trabalhar que na o cadeia? técnico, eu acho que o técnico contratado vai ser o Silvinho. Na cadeia. E só que o que eu queria que contratasse fosse o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Bom, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, em Itaquera. Ambiente hostil. Em breves palavras, o que você espera deste jogo Ambiente e hostil. desse ambiente aí, né? O Corinthians tá conturbado. Cara, eu queria que a torcida invadisse o CT pra bater Que um pouco isso? nos jogadores. Olha isso, olha aí, que isso. gente. Uma que porrada, é isso? uma porrada. Uns tapa, cara. É. Porque a história do Corinthians é isso. Precisa dar uns tapas nos caras. Agressão mesmo. Coisa de violência. Precisa um pouquinho. Mas é uma violência... Você tá incentivando a violência. Não tô incentivando. Tô incentivando só Tapa bater, de bater leve, uns com responsabilidade. Isso. com responsabilidade. Mas eu bater só um pouquinho nos jogadores. acabo de perceber uma certa incoerência sua. Você disse que os jogadores têm que Lá apanhar. vai ele me colocar numa fria. Arapuca. Eu não fiz jornalismo, eu não tô preparado. Tá lá. Sabe, né? Depois você fala... É só simular um desmaio, cara. Caganeira. Dá certo. Ó, você falou que o Corinthians... os jogadores do Corinthians têm que apanhar pra aprender e tudo mais. Que pro ano que vem, os únicos que mereciam ficar no Corinthians eram 3 ou 4 aí, Cássio, Fagner, etc. O que me dá a entender que o Corinthians tem um péssimo elenco, chegando à conclusão de que se tem um péssimo elenco, Nossa, o tá problema viajando, é de quem... Não! É de quem contratou. É de quem contratou. Quem contratou? E tu acha que o André Sanches é o menor culpado. Que palha assada de opinião é essa? Como é que você acha que o Andrés é o menor culpado, sendo que você acha que ele tem que mandar todo mundo embora porque o elenco não presta? Como diria o Galvão, vem quem contratou aí, pô. Vê quem contratou. Isso é A culpa é dos Bolsonaro, caras, quem pô. tem que apanhar é o presidente. Olha fora, vem quem contratou, tá certo? Vagabundo! Fica essa língua fina, fala assim. Tem que falar assim, tá certo? Agora vai, Ciro. Hein? Tu entendeu a minha coisa? Não. Eu também não, a história é muito longa, né? Torcedor Parece corintiano. na redação do Enem, cara. Eu vou fazer uma pergunta. De quem é a maior culpa... Eu vou lançar no Instagram, Boa. as redes sociais vão me responder. De quem é a maior culpa na crise do Corinthians? Do André Sanches ou dos jogadores? Ou do Bolsonaro. Ou do Bolso- Carille. Ou do É que o Carille foi embora, então não me importa mais. Agora Não, quem mas importa é quem não ficou. veio, não tá aí uma fase horrível? Tá. O Carille participou. Carilho é Participou, tem que jogadores, colocar na melhor. Então eu vou colocar André Sanches / Carille. Carille ou os jogadores? Não, Na mesma- Andrés, Carille ou os que jogadores? não O dá André pra colocar, Sanches é. barrou o Carilli? Ah, tu vai colocar aquele de stories? enquete do Story. Não sei se dá Ah, pra tá. colocar 3, só que só dá 2. Então é Tá, coloca Andrés / Carille. Andrés Carille. Ele ou barrou o dos Carilli, jogadores. então. Hoje barrou. Bom, encerrando aqui o Corinthians, que a gente já falou Graças mais do a que Deus. devia desse time. E hoje eu quero falar... Desse time fracassado, é isso. Do- Eu falo o que você pensa e não tem coragem. A gente vai de um extremo ao outro, torcedores do Resenha Monstra. A gente vai de 4-1 para o Flamengo, para 4-1 para o Santos contra o Nossa, Botafogo. audiência, ó. Os caras não é expectativa, fala comigo. Santos e Botafogo, Nossa, meu irmão. o pararam Santos- em E o Santos tem raivinha do 1960, Botafogo, né? O Santos tem raivinha Desde do Botafogo. 95. E a torcida desse jogo Tá aí? em times badalados nos anos 42. Botafogo. O Santos que E a arquibancada continua... desse jogo hoje? Nossa. Tô enxergando direito. Cara, hoje teve uma imagem lá de um gordinho sentado ali na arquibancada. Ele tava sozinho, não tinha ninguém em volta. Ele tava sentado Normal, assim.
Ele tava com um copinho de alguma coisa muito gordo, assim. Você via que a barriga Tava dele... no jogo? Não era o Murilo, não era o Murilo, não era o Porque Murilo. é Corinthians, cara. Desculpa. Nunca E fui ele na tava vida. assim, ele tava tão brisado assim, cara. Parecia que ele tinha fumado uma bomba e vendo o jogo. E o jogo pegando fogo. É, Lá. Botafogo, né? Que bosta. Bom, o Santos venceu por 4-1. Por que tu apontou pro microfone? Dois- Sei também. 2 gols de Cristiano Soteldo e 1 gol de Alexis Agora Sacha. começa ele com esse apelido. E eu esqueci quem fez o outro gol do Santos. Foram 4 Não, gols. foi um jogo bem... dois Jamelli, gols. o Lucas Veríssimo. Jameli. Não foi o Lucas Veríssimo. Camando Caia. Cara, eu esqueci quem Marcelo fez o... Passos. Marinho. Marinho. Tindurim. Di Marinho. Grande Di Marinho. Aliás, Paulinho McLaren. Marinho que foi o melhor jogador em campo. Jogou muita bola. Narciso. Tá brabo. Ele tá brabo também. Na entrevista no final do jogo, ele falou que não quer... Perguntaram pra ele qual ia ser o nome do gol dele. Ele falou, não vai ter mais nome. Kleber Tá Pereira. todo mundo me conhecendo como o jogador dos memes. Eu não quero mais ser jogador do meme porque eu sou bom para baralho. Ele ainda falou. Então ele acabou as piadinhas. Agora o Marinho tá E ele é focado bom mesmo. no futebol. É, pra E, ó, caralho não, né? Não, ele é bom. Ele é, Ele é só bom. Ele é Ele é bom. bom. Ele é bom. Ele contra o Corinthians no clássico, ele entrou muito bem. Ele deu um salseiro legal lá. E o Santos tá na terceira colocação, vitória sem sustos. Apesar do Botafogo ter dado alguns ataques importantes, o Santos ganhou É, tranquilinho. até porque se o Santos der susto, metade da torcida morre, né? É, tem que ir com calma. Verdade, né? Não pode dar susto tão Pessoal, forte o coração... assim. E se tiver com a do Botafogo junto, Nossa, aí que... nossa, na metade dos idosos do Brasil. Cara, mas eu fico analisando o Botafogo, cara, dá pena, velho. Não tem um ali. O Diego Souza no banco, Diego Cavalieri no banco, os caras nem Mas entraram. o Gatito é melhor, né? Não, todo Gatito é Diego, melhor, todo né? Diego é ruim de bola. Mas eles chutam no gol, não chutam? Chutaram. É um negócio que eu fico aqui pra mim. Por quê? Porque eu vejo, outro dia, hoje eu vi um pouquinho de Avaí e Goiás. Nossa. Juro, eu vi. Eu vi um golinho também. Cara, o Avaí chuta, velho. O Avaí chuta. Às vezes Troca 4, 5 passes. Os jogadores do Corinthians não trocam. Mas Desculpa eu intrometer É, o Corinthians você- de novo. Mas você me deu essa... O cara tá chateado, hein? O cara tá cara, abalado. tá. A gente vai falar de rugby, ele vai falar lá. Ó, o pessoal do O rugby. pessoal faz falta. O pessoal faz falta. O Corinthians não consegue nem fazer Não falta. segura o Gerson. Vamos falar de construção civil, olha lá. O pedreiro, ele sua, ele se esforça. E Gustavo. o Matheus Vital, não. Não dá sangue, não dá vida. E o Santos venceu sem sustos por 4-1. É que tu falou do Botafogo, né? Mas Ah. tem muito time nesse brasileiro que é... Tinha que ter, Triste, hein, tinham, velho? que ser, Tem. tinha que ser 12 times só pro Nossa. campeonato ser interessante. Então Por isso que muito time ruim. o RB Bragantino aí vai subir, velho. Vai ficar na Série A se continuar a mantiver. Red Bull, sim. Porque, meu Deus. Tô curioso pra saber como é que vai ser o Bragantino na Série A. Ano que Porque vem. olha, Havaí, Chapecoense, Botafogo, Red Bull vem voando. Fluminense. Meu O Deus. Fortaleza, o Ceará, Talvez eu não digo tanto, mas... o CSA é duro, triste. né? É duro. É duro. Olha, desses que vocês falaram, é o melhorzinho, viu? Se CSA? recuperou, sim. Ah, se recuperou nada. mas não dá. É porque não dá. ganhou do Corinthians. Time que tem Não, que cair. deu calorzinho até na porra do Flamengo, pô, no jogo antes do Corinthians. De verdade. Aqui, Ah, mas aí não dá. triste, Não dá, triste, zoado. Chapecoense, Avaí e Fluminense. o Corinthians. E o Corinthians. Nem o Ceará Não. Ceará ainda ainda dá um grau. dá um grauzinho. Bom, já que falamos de Qual é o Santos, próximo jogo do Santos? o próximo jogo do Santos é contra o Avaí na ressacada. Já falamos do Santos? Já falamos do Santos, não tem muito o que falar do Santos. O Santos ganha, Não tem muita continua líder na torcida terceira pra falar. colocação. Quando perde, vence também. Quando perde, vence também. Então, o Santos tá tranquilo, tá na paz de Krishna. E continuamos essa caminhada rumo ao título e rumo à Libertadores, que aliás está cada vez mais Não, vai. garantida. Teve uma parada importante do Santos, que foi a entrevista do Sampaoli. Foi mais importante que o jogo. O Sampaoli foi perguntado se ele permaneceria no Santos. E ele falou... Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu acho muito curioso o Santos. O Santos está passando por uma crise interna na administração. É o Paulo Autuori mandando... Porque o Paulo Autuori é o diretor de futebol do Santos. Eu não sabia, eu juro que eu não Você sabia. não sabia? Ele é diretor de futebol do Santos. Meu Meteu o pau na diretoria. Falou que tá extremamente desapontado com as coisas como elas estão caminhando. Já falou que o Santos vai ter sérios problemas de contratação pro ano que vem e que vai ter que apostar muito
na base do Santos, então provavelmente o time do mas Santos vai aí ter muita não tem por base. que se preocupar, sempre apostou. É que esse ano não foi assim. Esse ano são poucos caras da base que estão jogando. A maioria é jogador contratado. Eu até prefiro, porque não dá pra aguentar Denis Gonzalez, Brian Ruiz. Mas esses caras nem jogam, pô. Então. Pois é, só que custam muito, entendeu? Os Cueva. Cueva, é melhor ter cara da base que é barato. E aí É um caso sério no Santos, né, cara? Pô, O 20 Santos quantos o Santos não começou nem a 26, pagar 27. ele ainda. tá emprestado ainda. 27 milhões. Tem que vender, né? Tem que se desfazer. O Santos contratou o Cueva e ele fica por empréstimo até o final do ano. Aí a partir do ano que vem o Santos começa a pagar o que comprou. Só que quer vender logo. Só que o Santos teve uma proposta de algum time do México pelo Cueva. E o Santos quis acertar pra mandar ele em frente. Ele não quis ir. O time da Rússia, o Krasnodar, recusou. Falou que não, eu vendi pro Santos, eu quero o dinheiro do Santos. Aí melou porque... Zedou, então. cara. O Krasnodar não vai receber, hein? Então, eles estão forçando a barra lá. Tem que mas- chamar o Celso Russomano pra resolver isso aí. Porra, tá complicado. Contrato também nada a ver, né, velho? É que o Santos queria ele imediatamente, não tinha dinheiro, aí prometeu pagar depois, Puta entendeu? que pariu. E aí deu O São o que Paulo deu. fez isso com o Raniel também. Você vê É só? igualzinho também. E aí o São Paulo ele falou que não vai permanecer no Santos, quer dizer, Não vai permanecer? que ele gostaria muito por causa da cidade, que ele tá muito adaptado. É que à ele anda cidade. bastante de patinete, bicicleta, motinha elétrica, então eu acho que isso faz a diferença pro técnico. Deve fazer pra ele, pelo menos. Jogou muito futevôlei. E ele não gostaria de sair da cidade, mas ele tá insatisfeito com os rumos que a equipe tá tomando, né? Nessa questão de não poder contratar, não poder reforçar. E, em contrapartida, tem informação de que o Pérez, que é o presidente, não é o Murilo Pérez, é o presidente do Santos, José Carlos Pérez, que eu acho que é um dos piores da história, pelo menos do que eu já vi. Ele, Samir Abdurrak, ali, ó, tão pau a pau. O Abdurrak falou que ia contratar o Maradona, que heresia na época. Bom, enfim, Aí trouxe o Cuca. Aí trouxe o Cuca, trouxe o Guga, Guga. o caçador de gambás. O matador de gambá, não lembro como é que é. Achei que era O tenista. Guga era legal. E aí ele falou que ele não tem mais saúde pra aguentar o Santos do jeito que tá esse ano. Ele falou, cara, eu quero ganhar título, desse jeito não dá. E o José Carlos Pérez tá pé da vida com o São Paulo porque contratou esses gringos ruins de bola, ou que não são ruins, mas que são pouco comprometidos e não tá usando. O Felipe Aguilar, o Cueva, o Denis Gonzalez. O Denis Gonzalez veio antes. Mas principalmente esses dois. Os dois, porque os outros estão jogando, né? O Soteldo e o Sanches. O Soteldo e o Sanches estão jogando, só que esses caras foram muito caros. O Uribe, entendeu? Nossa, esse também. Tudo coisa do Sampaoli. Isso ele não fala. E aí De culpado ele que contratou mesmo. Exatamente. E aí o Santos tá nessa treta, mas dentro de campo as coisas estão acontecendo. E o Santos tá rumo à liderança da terceira O colocação. duro é que eu acho que o Santos, se o São Paulo sair, Vai também. cara, o Santos vai cair muito. Eu não acho. Você não acha? Não acho. Não acho que a estrutura tá montada. Assim, o problema é se sair de jogador. Não, Deve sair o estrutura Veríssimo. Não, estrutura tu fala o quê? Não, do time. Dos jogadores. Se os jogadores Porque permanecerem... o sistema tático ele muda, né? É isso. Mas ele já tem a ideia de jogo. Se vier um outro técnico que não zoe o barraco, né, aí Mas com depende certeza de quem vai vai... zoar. Depende de quem vai Com entrar. certeza. né? Se Não, pegar com certeza um vai Abel zoar. Braga, Jair Dorival Pisserni no Júnior. Santos? Não, pelo amor de Deus. Aí vai babar, entendeu? Então depende muito de quem vai entrar. Mas, principalmente de quem vai sair dos Mas jogadores. eu já te pergunto, se nessa zumba toda aí, quem que vai querer assumir? Sempre tem um. Um Dorival? Não. Quem? Cara, sempre tem a Mas, questão... pô, o cara já tá ligado então que lá... O Carilli. Até Vai quando? assumir o Você Santos. sabe? Não- O Carilli. O Murilo tá pistola o ano inteiro. Até quando vai o mandato do Pérez? Tu sabe, não? Eu acho que até o final do ano que vem. Nossa. Meu Deus. Cara, tá péssimo, velho. Sério. É o pior presidente da história do Santos. Mas, enfim, né? Teve um bom nos últimos anos? Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, grande Laura. Pra mim foi o melhor presidente do Santos. Morreu também, né? Morreu, faleceu. Pra mim ele foi o melhor presidente Aquele do Santos. depois que veio o Modesto Roma também era... velho? Puta, Modesto Roma também, caralho. Aquele cabelinho parecia o... O Modesto Roma, Meu ele era a Deus. figura do Santos. Nossa, Ele era velho. a figura... Ele dava umas entrevistas de tio, velho. O Zé Carlos Pérez, eu comentei com meu pai, ele parece
presidente de barraca de praia, tá ligado? Aqueles clubes de barraca de praia. O Zé Carlos Pérez é igualzinho esses mano, Eu achei velho. que ele era igual o Levi Fidelix. Puta que... Ele parecido, parece o Só era o trem. Leôncio do aquele desenho. Parece o Leôncio, velho. Aí teve o Quem, Odílio. o Modesto ou o Pérez? Não O sei, Odílio foi o alguém que passou tem a perna bigode. no Laor, né? Isso. Putz, cara. Olha, o Santos é Modesto duro, Roma era velho. O outro. Santos é... Cara, eu não sei como o Santos... É que o Santos é realmente gigante. Mas tem o uma Laor não mística, teve velho. uma fama de que roubou muito dinheiro ali Não, também? outro, né? não. O outro, né? Foi o Odílio, que era o vice-presidente Que dele, que meteu teve que essa passou fama. a perna nele, né? Que diz, Diz, né, né? que passou a perna nele. Ele com o pai do Neymar, né? O Laor Que- ficou doente. O Laor era muito legal, Ele cara. ficou doente. Muito legal. Ele revolucionou o Santos na época e deu a sorte de pegar a geração do Neymar, né? E aí ele juntou tudo. Ele melhorou o Santos administrativamente. Eu tenho informação até de um colega que trabalhou na época da reformulação administrativa do Santos. Parece que as contas eram uma bagunça. Ele era um cara Era de banco, tudo- né? Ele era ligado ao mundo financeiro, trabalhou então no... manjava, né? trabalhou pro governo. O papo ele- tá... Enfim. Fera, hein? É bem Não, nível mas Santos ela- mesmo. Pô, porque Eu tenho que falar. a minha sobrinha, ela entrou na faculdade, meu. Nossa, ela é uma menina, mas ela já entrou na faculdade, tá estudando. E tem futuro, E ela. eu tô agora, entrei num clube de xadrez, no clube de bocha. Cara, falar do Santos Tá é isso. muito interessante. Barraca de praia. Nossa, eu fui no cardiologista, ele falou pra eu parar de comer doce de leite, meu. Que O tá me Modesto Roma era mais ou menos prejudicando. O Modesto é isso aí, O ó. Modesto, mano, o Modesto Roma, quando ele dava entrevista, parecia que ele ia morrer a qualquer instante. A qualquer um. Aí, cara, esse velho vai morrer, cara. Deixava recado pra família? Eu quero falar que eu amo todos, que eu... Ele não aguentava falar, Ele direito. falava, É um A respiração legado. dele era ruim Quero também, deixar né? um legado. É, exatamente. Nossa, ele era muito esquisito, cara. Mas já que tu tá zoando o Santos, vamos falar de São Paulo? Ei! Ai, pai, para. 3-0 São Paulo. Mas por que ninguém falou do meio de semana e eu vou ter que falar? Não, mas se tu não quiser falar, pode deixar. Não, eu você falo. não precisa falar. Ainda se bem não que não quiser. lembraram do CSA. Se você não quiser. eu eu citei o CSA, mas assim, deixa pra ele pauta. CSA. Então deixa por ele CSA. falar do jogo de meio de semana. Mas eu não quero falar, eu quero falar de São Você Paulo e falou- Chapecoense. Ah, tá. Nossa, que Que bravo. isso, eu falei 3-0. São Paulo, você só Você tá pensa zoando o no Palmeiras? Foi 3-0, você tá zoando o São Eu Paulo. tô falando que o São Paulo ganhou da Chapecoense bom. de 3-0. Ele ficou tão traumatizado. crise, velho! Ele ficou tão traumatizado que tu falou 3x0 e ele achou que era do Palmeiras. Ele não tá acostumado com o 3-0 do São Paulo. Eu acho que foi o jogo que mais teve gol. Era pra ser 4, hein? Era mesmo, o Daverson errou um na cara, era pra ser 4 mesmo. Não, ele fez um golaço na gaveta lá que o juiz deu falta. Tu viu esse lance? Vi, Do vi. Daniel? Pô, ele não jogou mal não, cara. Ele jogou bem. O Ele Daverson, jogou bem, velho. Ele jogou eu bem no achei São também. Paulo. Ele foi muito ruim, mas bem. Ele é ruim. É que nem o Sacha. O Sacha é ruim, mas, pô, o cara dá a vida, velho. Cara, quando fala isso, eu fico bolado. O cara, ele é esforçado, irmão. Pode. Não, eu concordo. não pode. não dá. E eu falo muitas vezes Me isso, ajuda, me mas ajuda. Esforçado. eu tentei defender muito o É Gustavo. tipo um RH que tem pena dos Ele funcionários. não manda embora. Não, ele errou, digitou errado, perdemos 4 milhões aqui. É, A que empresa colocou tinha mais um zero. A empresa só tinha R$50 no caixa, perdemos mais 4 milhões. Mas ele é esforçado, menino. Pô, Meu o cara sobrinho. dá sangue, o cara chega Menino, suado aí sabe, na rua. menino, pô, tá fazendo Senai, pô. Bom menino. Não dá. Ficar elogiando o cara que é esforçado, que ele, pô, tem um bom coração. Meu amigo, tem que jogar bola, Eu também acho. tá? Os caras ganham 400, 500 Brau. conto. Sei Deu lá, na goela, hein, garotinho. sei lá quanto é o salário do Daverson, que pra mim nem 500 conto é, deve Veio ser da Europa, 700, deve ganhar. Eu sou molequinho, né? Eu sou alegrinho, eu sou. Pessoal, tá eu, Luca Limas. Eu sou alegrinho, Luca Limas. Quem é Eu acho que é o Daverson. Sou espoleta, sou menina alegre, né? O pessoal pega no meu Pessoal pé compara aí. com o Neymar. O pessoal me compara no Neymar, né? Mas um dia eu vou chegar lá, né? Eu tô trabalhando forte aí, eu, Luca Limas. Luca Luca Limas. Limas. Sou menina alegre, sou menina vai, espoleta. Ô, traumatizado. Vamos lá. 3-0 São Paulo contra a Traumatizado. Chapecoense na Arena Condá. Para de ser... Puta que... Quer falar do Palmeiras? Pô, 3, vamos São Paulo tomar 0? Pô, só vou falar um negócio do meio do jogo lá de Fala. semana, que eu até falei pra tu antes. Que o São Paulo contra o Palmeiras entrou como o Palmeiras entrou aqui na Vila e como o Santos entrou no primeiro jogo lá com o Palmeiras, tomou 4. Entrou, vamos jogar aí. E porra, Não é assim. o Palmeiras... Discordo. Não é assim, né? E o Palmeiras foi atropelando, velho. Eu não achei que o Palmeiras jogou tanto pra fazer esse atropelo todo.
Sinceramente. Eu vi o primeiro tempo, eu achei que o São Paulo foi bem no primeiro tempo. Tava equilibrado o jogo. Aí O São Paulo jogou. desmoronou com o primeiro gol, o São Paulo. São Paulo colocou a proposta dele em Colocou, campo. até porque teve mais posse Porque de eu bola, né? discordo do jogo do Palmeiras e Santos, que o Palmeiras nem veio pra Vila. Ele, cara, se o Santos não fizesse força, ganharia do mesmo. Mas depois o São Paulo tocou bola. Mas depois o que é que ele falou? Depois do primeiro gol, velho, desistiu do jogo. Mas o Palmeiras jogou bem essa partida, Sim, o também. que não é normal. Mas não pra 3x0. Cara, Não, jogou. o Palmeiras Nesse acho que jogo foi aí uma jogou. das partidas que mais finalizou. Foi, pô. Acho que, tipo, dentro da área. E aí depois contra o Ceará voltou normal. Voltou né? normal. Mas depois a gente fala do Palmeiras. Contra o Chapecoense, cara, era obrigação ganhar. Mesmo jogando lá na Arena Condá. E pior do que jogou lá contra o Palmeiras, não O Dai dava, não gosta né? quando você fala obrigação ganhar. Porra, porque Mas eu falei, a obrigação contra o Palmeiras não era. Obrigação é sempre ganhar, cara. Isso, estoura o áudio, tá certo. O microfone agora é... ganhar. Ele que edita depois. Presta atenção, O cara. problema é dele. Era Todo obrigação o Corinthians jogo. ganhar hoje do Flamengo. Não era. Volta, filho, volta. Não era. Cara, Deixar cheio de baba o bagulho. ponto- baba. o ponto específico- Mas o São Paulo jogou bem contra a Chape. o ponto específico do Fernando nosso Diniz. Tricolor foi que o Tricolor jogou bem contra Jogou o bem, Chapecoense. jogou bem. Venceu Com o Daniel evidente, Alves na obrigação. lateral direita. Exatamente, jogando bem. Jogou bem esse jogo. Jogando Jogou bem. O Parar com esse Anthony negócio. jogou bem. Jogou Nossa, bem. ele meteu uma golaça. Ele falou que tava com problemas, né? Problemas Diz que pessoais. tava. Não, quando você conserta, quando você dá uma arrumada, sempre vem, você resgata um problema e revela o problema. Provavelmente é um boleto que ele não conseguiu pagar na data. É igual o Thiago Neves hoje na entrevista, que ele tava chegando em casa nervoso, descontando nos filhos, mas ganhando 1 milhão por mês. Né? É. É Puta embaçado. palhaçada, né, mano? Eu fico puto com esses bagulho, mano. Mas então, Mas e o nosso e aí tricolor? o Vitor Bueno. Vitor Bueno tá muito bem. Tá mesmo. Ah, O garoto moleque, bom. ele é bom, eu sempre Ele é achei bom. ele Ele era bom, ele era bom no no Santos. Santos. Ele saiu Tem numa que fase, manter, mas ele era bom. né? É jogador novo. Tem que manter. Costuma ser assim, né? Ele veio do Santos, já tava no Ele clube operou o grande. joelho. Teve um momento muito bom no Santos, caiu pra cacete. Ele operou o joelho. Ele saiu na baixa. Saiu na baixa. É. Agora realmente, ele tá jogando bem, tá confiantaço. Aquele gol que ele fez foi Pô, ele pura confiança. só né? parou e... E vamos ver se ele mantém. O né? Fernando Diniz mexeu um pouco no time, né? Jogou o Jusilei, que não jogava acho que desde a final contra o Corinthians. Eu gosto do Jusilei, O mas não sei como é que Raniel, ele tá. o Raniel jogou no lugar do Pato. Tá meio esforçado, briga, mas... Que nem o Pato. Quer dizer, pior que Mais o Pato. Mais um esforçado. Vai ser um esforçado. É verdade, esforçado, briga, tromba com o zagueiro, mas... Cara, Não, eu, fraco. você que é menino novo, tá querendo jogar bola, não Esforçado. fala que você Não, mas bate dá bem pra na entender bola. quando se fala Chega assim. e fala, pô, cara, Não, tu é entendeu? bom de bola? Não, não sou não, Ele mas eu sou corre, ele esforçado. briga, ele tromba com o zagueiro. Porque eu acho que ele é centroavante. O Alexandre Pato não é centroavante. Entendeu? E tava jogando de É centroavante. isso mesmo. Porque o Pablo nunca tá bom. Caramba, o Pablo bichadão, hein, velho? Porra! Depois que ele saiu do Qual é a Música, né, que ele fazia É, aqui, desde ó, essa época, né? Vral. E ele gravou aquela música lá, como que é? Seu amor me pegou. Não, a outra. Você bateu tão forte com o seu a amor. do Arrocha. Nocauteou, Ah, escanteou. tá sorrindo, tá sorrindo. Ah, tricolor é Pablo Vittar, mano. Não é o Vittar? Não que é, você tá é o do falando? Arrocha, não é? Ah, Paulo da Rocha. Ah, o do Arrocha. Os caras Você se foi culpado. Qual é a cara música se do empolga Paulo? com Qual Paulo, a Pablo música Vittar? do Paulo da Rocha lá? Você foi a culpada desse amor se acabar. Sapadaço. Vai lá. Tricolor, desculpa, a gente interrompeu o tricolor. Estou indo embora. A parte da Lembrei o refrão. Legal. Mala, Pode cara. seguir aí, Diego. Vai lá. Tá bom. Eu até perdi o que eu tava Falou que o Pablo não tem gravado que boas tá meio músicas. machucado. né? E aí, esse negócio da posição no ataque ali, que o Pato, pra mim, não é centroavante. Tava jogando como, né? De centroavante. Que Quando você... o Pato não jogar na posição dele, jogar na posição dele, o Diego vai arrumar outra desculpa. Qual é a Não, posição velho. do Pato? Não, meu que Deus Pato do tá- céu. Ponta Ele é esquerda. atacante, ele é ponta esquerda. Ele não é velho. ponta esquerda, ele não é. É que o Pato não joga bem no verão, ele tá acostumado com o frio da É, Europa, ele não daí- rende. Ah, Mas ele cala a tava merecendo um boca. banco mesmo. Porque... Cala a tua Ele boca! é fraco. Tu cala essa tua boca! Não dá. Ô, Diego. Ele é bom jogador. Tudo bem, é mais um, cara. Olha lá, É um Guto, Cristiano eu acho. Aí Soteldo o com sistema... grife. Eu acho que seria mais um mesmo. É que ele tem... Ele criou um mundo dele de meia dúzia de partida que ele fez na carreira dele. E a carreira dele é baseada nessa meia dúzia de partida. E ele, tecnicamente, é indiscutível. Ele é bom, tecnicamente. tá bom. Mas eu acho ele... Se tu pegar sem o Zaguinha, vontade você sabe o nenhuma. Zaguinha do freestyle? O Zaguinha? Ele também tem habilidade.
Ele é habilidosaço, Zaguinha. Não dá pro Zaguinha jogar. Não sei nem se ele tá vivo Pô, ainda, cara. Esse o Zaguinha, aparecia alguém lembra do Zaguinha? Ele aparecia Ele era da no embaixadinha? 2001, pô, na TV. Porra, o Zaguinha tinha habilidade? Tinha. Dá pra jogar? Freestyle, ele fazia embaixadinha. Na época era embaixadinha, hoje é freestyle. Pô. Ele só batia Lelê, não fazia mais nada. Idiota, Tá não é bom. nada de freestyle. O Cala a Zaguinha... boca, deixa eu falar. Tá bom. São Paulo. Pra mim é um O Zaguinha. Diego nunca consegue concluir o São Paulo, Desculpa, cara. desculpa. Ele não consegue concluir a Fórmula 1. É verdade. Pô, Diego, vai lá, cara. A gente tá tirando espaço dele Vamos desligar o na... microfone do no Dai, próprio vai. estúdio que ele comprou. Então, aí falando de São Paulo, o sistema defensivo também foi muito bem. O Thiago Volpe fez umas 2, 3 defesas ali de cabeça. Importantes. Fernando Bruno Diniz. Alves Ele fez 2 defesas de cabeça. foi o atacante do Chapecoense. Ah, tá. Pensei que o cara jogou, Não. ele tirou a mão e falou, vou tirar de cabeçada. Não. Duda tá felizão, moleque. O Fernando Cara, Diniz Você é um defendeu ele pra excelente cacete, né, amigo, depois. tá? Eu só quero te Thiago elogiar. É, mas ele começou mal, Porque né? ele não pertence ao São Paulo, né? Ele Não, tá por ele tá empréstimo. emprestado e aí Fernando o São Diniz. Paulo tem a prioridade, né, de comprar. Tu sabe o valor Mas que ele saiu tá- um déficit aí do São Paulo, acho que é 6 milhões de euros. É pesado, hein? 7, 6, sei lá, não sei direito. Só que aí o São Paulo tá com um problema aí, né? Porque apareceu lá um déficit de não sei quantos milhões, porque tava apostando com quartas de final de Libertadores que pagava bem, chegar, a Copa do Brasil, e aí... Madonna chegou, cancelou show, É, Beyoncé. Sandy O Júnior... elenco gastou... vai mais falar muito. Não vou falar mais nada. E aí ele tá precisando vender jogador, e aí diz que pode ir embora. Anthony, Lisieiro... O seu Leco, né? A administração do seu Leco. Palmeiras tem dinheiro pra comprar. É aquilo que eu falo, velho. O Pra culpado quem? são os Volpe. dirigentes, Esses velho. meninos aí, Anthony... Eu não acho que o time de São Não, Paulo claro é que tem. fraco a ponto de Não é jogar como fraco. jogou. Não Ó, é o São fraco. Paulo agora tá na quarta colocação. Agora sim o São Paulo tá no lugar que ele tinha que estar. Com esse elenco que tem. O elenco não, Não, é fraco. o elenco Mas não o Grêmio vai passar o São Paulo. Só que o São Paulo vai passar o Santos e o Grêmio vai passar o Santos também, então. Sério? É. Tá louco, pô. O São Paulo, o Grêmio termina no G4. O G4 vai ser Flamengo, Corinthians. Cala a boca, zero aqui. São E aí o São Paulo fez um jogo muito bom. Vem aqui, cara. O Cara, Fernando Diniz. é o melhor. Fernando Diniz, o São Paulo vai ser campeão com esse cara no que vem. Um minuto de silêncio pro Corinthians. Não dá. Um minuto é muito Ele tempo. vai revolucionar o futebol de São Paulo, cara. Se a diretoria deixar, né? Cara, Tá deixando. importante é Mas ter tem que saúde. ter resultado. Não dá pra Não, não o ter resultado vai ter, só que não pode vender o time todo no O final do Pepe ano. Guardiola falou isso. Falou que a vida de técnico é É resultado. resultado, mas o primeiro ano no City ele não ganhou nada e ficou lá. É, Pepe mas Carilli jogou falou bem. isso aí também. Jogou Então, bem. mas o Fernando Diniz tá fazendo o São Paulo jogar bem. É, mas não só jogou bem, como ficou na frente, assim, lá, brigando. Sim, o São Paulo tá brigando ali, Então. entre os 4. Então Só ele que tem, o- não agora, adianta o que- vir. o Não, o que Fernando ele tem Diniz que- é ótimo com o Fluminense. Fernando Diniz é ótimo em 17º. Não, mas deixa o Fernando Fluminense Diniz. é ruim, pô. E deixa o Fernando Diniz, cara. Você não pode comparar o elenco do São Paulo com o do Fluminense. Não Desculpa. posso comparar o elenco, realmente. Eu tô falando que ele não tava tendo resultado no O Fluminense Fluminense. é do nível do Corinthians, os caras, pô. Mas ele foi mandado embora. O cara, ele pior. saiu do Corinthians em 8º. O Fluminense tava quase na zona do rebaixamento. Então vocês vão ver. Vocês vão Vai. ver o que o Fernando Diniz vai fazer com o futebol de São Paulo. De São Paulo? Do São Paulo. Não Do vem São generalizar, Paulo. não. Do São Não, Paulo. ele falou do São Paulo. Ah, Tá então surdo? eu tô Pô, surdo. tu tá muito louco, É, cara. tô muito O louco. cara é Cerveja. santista, pô. Tomei Cara, cerveja, tô 4x1, eu tô idade. enlouquecido. São Paulo. Tá eufórico. Tô eufórico. São Paulo tem 2 jogos em casa. São- Fluminense e Atlético Paranaense. Isso, era aí. Vamos falar de Fluminense, E depois então. é o Santos. Próxima quinta-feira, 7h30 da noite, no Morumbi. É obrigação ganhar. Vamos falar de nível técnico. É obrigação fazer 2, 3 desses times aí, velho. Fluminense, Botafogo. É que o Atlético Paranaense vai ser difícil. O Atlético mas Paranaense vai ser mais difícil. Mas o Fluminense. Flusão tem que golear, né? É, pô. Golear. O Fluminense que tá em 17º, tá na zona da degola. Agora, uma coisa, o São Paulo tem que ganhar e jogar bem não é só desses times fracos, né? Pequenos, mas dos grandes. Claro. Tem que manter isso aí. Exato. Não pode Quem tomar sabe 3x0 Pode do chegar lá Palmeiras. no campo do Palmeiras e tomar 3. Vamos ver ano que vem, né? E aproveitando, Não, verdade, pô. aproveitando o Palmeiras, e aí, porcão? Beleza? Como é que vem de 2 vitórias nessa semana, né? Nas 2 últimas de ganhar do rodadas. Ceará, ninguém liga. Meteu. Aliás, Agora o jogou Ceará. mal. Jogou mal pra burro contra o Ceará, hein? Deu pro gasto. Perdeu Não achei que pênalti, jogou Ceará. mal. O Ceará jogou bem. Você acha que foi mais mérito do Ceará? Mas o mérito do Palmeiras permite que esses times cresçam. Mas o então. Ceará isso jogou bem acontece. aqui contra o São Paulo, Isso contra acontece. o Corinthians e contra o Palmeiras. Sim. Exatamente. O E Ceará, aí? o Ceará é encardidão, É. cara. É isso mesmo. O Fortaleza também. São os times pequenos no Brasileirão No que vêm e Nordeste dão uma que complicada, dão, exatamente. Bahia.
Bahia, com certeza. Bom, o que eu acho que é importante frisar do jogo do Ceará é que o Palmeiras amassou o São Paulo. Né? Olha lá o Dentro verbo do amassou. jogo Ó, do- amassar, eu odeio esse verbo Dentro amassar. do jogo do Ceará, o Palmeiras jantou o São Paulo. Tá. Né? Legal. Passou o carro. Passou o carro, nocauteou, assim como a Do música lado diz. da Pablo. Ah, foi um joguinho... O goleiro fechou. a realidade do Palmeiras, né? Que é altos e baixos, uma partida joga bem, aí a outra já volta ao normal, apresentando um nível de criatividade Cara, o Everton. zero. Você tá falando de São Paulo e Palmeiras, né? Tô falando Mas do Ceará. Palmeiras e O Palmeiras- Ceará. O Everton, Nossa. a vitória, os 3 pontos Vocês viram os melhores é por momentos? conta Ele dele. pega, pô. ele pega muito. Que Ele é muito isso, bom velho. goleiro. Ele é muito pegou bom. o pênalti porque ele foi frio, o cara pegou o veio. pênalti, E, né, que hoje em dia tá na moda, tipo, vir na manha pra bater o pênalti, tipo, o goleiro se decidir, depois o cara escolheu o canto que o goleiro não foi. E o Everton Caralho, ficou aqui, ó, não entendi nada esperando. nenhum. O Everton um pouco espera o batedor. Confuso. O Everton espera o batedor, né? Aí ele defendeu o pênalti, pô, e acho que ele cresceu, né, cresceu. cara? Pô, muita Ele Ele falou que a fez mais outra difícil foi aquela de mão trocada, né? No Foi, alto. Porque cara. ele pegou uma no chão. Do camisa Uma 10 do cruz O Ceará. Samuel né? Xavier, mas essa, num grupo de palmeirenses, os caras falavam: Nossa, que milagre! Desde 2002 a gente não tem um goleiro, a galera já se emocionou. Mas eu acho que essa do Samuel Xavier, o Everton fez o que talvez qualquer outro Ele goleiro acompanhou, fazia. né? Ele acompanhou e Mas pulou. ele foi rápido. Aí mas o cara chutou no corpo dele, tipo na barriga. Porque ele foi rápido, ele Ele foi chegou rápido. pra tampar rápido, ele foi sim, rápido. mas não foi um milagre. Essa defesa que o Não, Diego ele falou. se jogou e que ele pegou foi nele. lá, deu aquele Não, salto do aquela gato era a lá. gaveta. Essa foi muito bonita. Gostou? Fantástico, vai dizer. Que da hora, de novo. De raça esse. Fantástico, né? Esse é de raça. Tadeu Schmidt, hein, caralho. E essa defesa foi foda. aquelas que entra pro DVD. Highlights, o Everton. Caralho, do nada ver um gato. Highlights do Duda vai ser esse miau aí. E, cara, a partida do Ceará foi isso. Sofrência. Ceará crescendo pra cima do Palmeiras. O camisa 10 do Ceará lá, Muito bom rabiscando. jogador. Muito bom jogador. E os Mara caras dele. chamando... Felipe Silva, os caras. Lá vem o Bachola. Ah, o apelido dele, Felipe Bachola. Pô, Aquele do Vasco, que era do Vasco, eu acho muito bom jogador. O Thiago Galhardo. Também bom, é. ele entrou no segundo tempo. E aí o Palmeiras meio que deu pro gasto, né? O Daverson saiu, entrou o Dourado, não mudou nada. Eu só fico feliz que não entrou o Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo, esse rapaz que, num vídeo que tá circulando nas redes sociais, que é um treino de driblar um pauzinho que fica parado. Fazer o zigue-zague. Ele quase tropeçou, caiu. Ele falou, pô, a marcação tá muito forte, né? É difícil. O cara adivinhou onde eu ia. Nossa. E eu acho que eu já falei isso alguns programas atrás. Essa é a diferença do Flamengo pro Palmeiras. Esse monte de contratação inútil. É inútil, Né? E o Flamengo tira certo. E Flamengo tira o certo em cara que vem pra ser titular. Mas a que vem pra contratação arregaçar. inútil é aquela que não serve pra nada. A do Carlos Eduardo não é inútil, porque ela serve pra atrapalhar o time. Serve pra tirar sarro. É pior do que ser inútil. Mas sabe um apontamento Cara, sobre Flamengo? desculpa, Opa, toda vai contratar você, o Henrique Dourado. não dá. Pra que contratar o Henrique Dourado? Pra não O usar. Daverson, tudo bem, foi uma aposta, o cara vinha de um campeonato espanhol, de experiência na Europa, e viu que é ruim, já tem que cortar, tentar na próxima oportunidade já cortar, já tirar. Olha como não tem lógica. Essa eu acho a diferença do Flamengo com o Palmeiras. O Flamengo contratou muita coisa e muito em quantidade e baixa qualidade. Olha como é a diferença de organização e planejamento do Palmeiras. Ele tinha o Daverson e o Borja no elenco, e aí trouxeram o Arthur Cabral, que era do Ceará. Aposta, um moleque novo. O Arthur Cabral nem jogou. E aí Nem trouxeram o Luiz Adriano e o Dourado. Não tem lógica. E vende o Arthur Cabral. Ué. O Luiz Adriano, beleza, é um cara que Não, é ele bom já jogador. tem rodagem, ele é bom. Tu entende, pô, ele veio pra ser titular. Mas o Henrique Dourado, por que traz um cara desse? Não faz sentido. Não tem o menor Não, sentido. o que eu vejo do Palmeiras, acho que agora tá mudando por causa do Flamengo, mas o Palmeiras, sei lá, de 1 ano, 2 anos atrás, pra cá, ele busca muito contratar Promessas. com ainda possível valor Ele de quer mercado. ganhar dinheiro de Porque volta, quer é ganhar, isso. é um business. O Flamengo montou um time, na minha opinião, pra ganhar campeonato. É isso.
Acabou. Pro momento. Pro momento. E aí Agora, contratou o eu Rafinha e Felipe Luiz. Eles não estão pensando em revenda. Não, dos estão caras. pensando no cara jogando. Isso aí. Se óbvio, assim, aí você pode falar, mas tá o Bruno Henrique, pode ser o... Claro, tudo pode ser, mas você percebe que a contratação não é pra revenda. É contratação pro cara vir, chegar e jogar e ficar no Flamengo. Eu espero que esse ano tenham entendido que isso não é negócio para time de futebol. Para uma empresa, sim, mas para um time que tem torcida pegando no pé e precisa ganhar... Exato. Acho que o foco do futebol, eu fico pé da vida quando um monte de torcedor comemora a venda. Que nem na época do São Paulo, o São Paulo fez uma puta venda do Lucas Moura lá, foi uma grana. Os caras, tá vendo? Foi pro PSG por 349 milhões. Fala, bicho, que é isso, cara? Tá comemorando venda, não é no teu bolso. Ele não vai mais vestir a camisa do teu time, né? E não é pra você o dinheiro, cara. E o cara fica comemorando aí, ó. Neymar saiu de graça, o meu saiu por 4... Pra mim, dane-se. Se o Neymar tivesse no Santos até hoje, ganhando 37 milhões de reais e o Santos conseguisse pagar, eu tô feliz, cara. Eu não quero que venda. Título, né? Ganhando título e jogando, pô, pra mim é ótimo, cara. Eu quero aí que se dane o que eu quanto espero é valor de que venda. a diretoria do Palmeiras veja a campanha do Flamengo e a diferença de contratação e que pro ano que vem... Cara, faça que a coisa todos vejam, certa. né? Que todos vejam. Não, mas não Porque aí o adianta, futebol os brasileiro outros melhora. times, eles podem ver. Mas se ele não tiver condição financeira, não adianta lógico. ele saber aplicar sendo que não tem dinheiro. Mas o Palmeiras tem dinheiro e faz escolha errada em contratação. Exatamente. Se você parar pra pensar que o Carlos Eduardo foi o mesmo valor do Bruno Henrique, não precisa falar mais nada. Não precisa. O Santos vendeu o Bruno Henrique, comprou o Cueva por 4 milhões a mais, por exemplo. Exatamente. O Santos gosta, né? Desde o Leandro Damião, ele gosta de fazer um... Se vê a lista das 10 mais do Santos... Brian Ruiz. É Leandro Damião. É que o Brian só assinou o contrato. Tá. É Leandro Damião, Cueva, Montijo, que também jogou nada no Santos, velho. Foi muito ruim. Cara, entre outros que eu não quero entrar no assunto, porque o Santos já passou e é muito chato. Aí, a gente tá perdendo, eu acho que muito tempo falando também de contratação e esquecendo que tem é um tempo legal pra humilhar o São Paulo, porque foi goleado, né? Mas já acabou o tempo. 3x0 foi acachapante, como diz Marco Antônio Villa. Eu vi outro programa e eu lembrei e usei essa palavra porque ela é interessante. Cara, mas foi um milagre o Palmeiras jogar do jeito que jogou, né? Cara, eu não tava acostumado, eu não tava esperando. No outro programa, o Diego teve a audácia de falar que seria 2-1 pro São Paulo no Allianz, né? Eu acho falta de respeito, né, com a realidade. Podia pedir desculpa agora. Sendo que o São Desculpa Paulo. caralho. Sendo que o São Paulo só é atropelado, né? É verdade. O Saco de Paulistão a pancadas. gente foi atropelado também. Saco de pancadas. Aí ganha nos pênaltis, no 0x0 lá, e foi acha que... atropelado. Eles eliminaram vocês. Então, 0x0 nos pênaltis. Eliminou. Até agora não ganhou nenhuma partida. Porque pênalti não é vitória Mas em eliminamos. campo. Boca eliminou já. E aí todo mundo ganharam o eliminou. Paulistão. Não, mas eliminamos o Palmeiras. O que você tem pra falar de Palmeiras e Vasco na próxima quarta-feira em São Januário, 9h30 da noite? Deve ser o jogo da TV. É uma Globo. partida que não vai mudar a posição do Palmeiras no final do campeonato, porque se ganhar vai ficar em segundo, se perder vai ficar em segundo. Verdade. Então, que sirva para o Palmeiras jogar bem e continuar jogando bem, porque essa partida do Ceará foi triste. Você tem esperança ainda que o Palmeiras Eu pode não. ganhar esse título? Inclusive, quem fala que tem esperança, eu tento jogar um balde de água fria nessa pessoa pra falar, cara, já era. Aceita para. que dói menos. Nada. Mas em 2009, cara, esquece 2009. São realidades diferentes. Tu olha diferente. o Palmeiras jogar e o Flamengo jogar, não dá pra acreditar que, nossa, o Flamengo vai perder um monte e o Palmeiras vai ganhar um monte. O futebol do Palmeiras não traz confiança que o time vai ganhar todas as O partidas. Flamengo não oscila, igual tu falou. Né? Não oscila. O Flamengo Flamengo joga bem toda a partida, pô. E a que não joga bem também ganhou. empata, como empatou com o E Goiás. aí o Palmeiras Mas o Palmeiras não jogou, perde. cara, o Daverson jogou Não bem perde, contra o São mas- Paulo. Só pra fechar aí, eu sempre humilho o Daverson, critico o Daverson, ele jogou bem contra o São Paulo. Olha, E o Dudu deitou contra o São Paulo. Normal. Jogou muito. Normalmente o Dudu, em algumas partidas que são clássicos, ele nem todas joga bem. Nessa ele fez uma baguncinha. Mas a gente tem que enaltecer a sequência tanto do Palmeiras e do Flamengo, né? Dos 5 últimos jogos, ambos, né? Venceram 4, né? empatou um. Então, e empataram A campanha do Palmeiras é ótima. campanha do Palmeiras é ótima, O time não é ótimo, mas a campanha é ótima. Qual o número Mas- de ponto? 63. O Palmeiras vai ser a cópia genérica do Liverpool. Isso é pontuação de campeão, pô, do histórico dos É igual brasileiros. como na Premier League,
que o Liverpool ficou em segundo e teve, acho que, a sua melhor pontuação, algo assim. Esse E é o City ganha, o City não perdia. Quantos jogos faltam? 8? Faltam 8 O jogos. Flamengo tá com 71. Isso. Eu lembro, que eu vou lembrando porque é o meu time, eu lembro que o Corinthians em 2011 foi campeão com 71 pontos. É mesmo? Em 2011. O 2011 foi meio apertado com o Vasco. Né? Foi apertadaço, foi na última rodada. Olha só. E só pra fechar o Palmeiras, como é tradição, teve gol do monstro Felipe Melo. Só queria lembrar todos Que que golaço. subiu no 8º andar, fez Golaço, gol. golaço. E o tal do Arbolenda não jogou nada, tá? Foi mal. A zaga Bagunçado, foi mal. bagunçado. O primeiro gol, ele tomou um soco na cabeça e no primeiro gol ele voltou. Ele foi na bola, ele passou da bola, chutou a bola pra trás no primeiro gol. Era o Palmeiras ter feito uns 4, 5, 6, cara. O Porque Paulo tava apático. o Dudu chutou uma na trave e voltou pra ele foi pra meio fora. atrapalhado, foi pra fora. E se faz 4-0, eu teria que pagar um festival japonês pra audiência aí. Que tu falou que era... Falei, mas se fosse também, cara. Pagaria numa boa? Pagaria. Assim como você pagou a pizza, né? Porque o Resenha Monstra paga o meu salário em dia, então tem muito dinheiro Ele não na paga conta. pouco, né? Ele não E paga eu não pouco. tô sabendo o que eu faço com muito dinheiro. E eu preciso, até quem quiser mandar um boleto pra mim, cara, eu vou pagar essa semana aí. Isso precisa ir pro Instagram, velho. Eu pago, pô. Que vai ter gente mandando print de... De boleto. E vamos para os destaques do esporte neste final de Resenha Monstra, 11ª edição, de muito sucesso. Eu quero perguntar para você, eu vou perguntar pro Diego, que a gente já sabe o que vem por aí. Duda, Lilo, faz o sonzinho do que vem por aí com o Diego Tavolari. Coloca o rádio é legal. Diego Tavolaro, falemos de Fórmula 1 e depois falemos desta bela Ferrari. Já virou outra coisa. Não, mas tem Essa parte tem. É Top Gear agora? Diego, Meu destaque, quais são os seus destaques meu finais destaque aí? era o Fórmula 1 tem um novo repetido campeão. Quem é o campeão da Fórmula 1? Luiz Hamilton. Grande Luiz Hamilton. Qual é a escuderia dele agora? Hã? Qual a escuderia dele agora? É, Mercedes, mas não agora, né? Desde 2000... Eu tô sabendo legal. Agora. Desde 2013. cara. Ah, pra mim ele tava na McLaren ainda. Não, ele tá na Mercedes desde 2013. E aí, qual foi o título Quantos títulos ele ganhou na Lewis McLaren? Hamilton? De 2008. Os outros todos na Mercedes. Quantos? 5. Então ele é hexacampeão. mundial. Ele tá a um título Do Michael. Do dono desse carro aqui, ó. do dono deste carro aqui, dá licença, Pode tá? pegar. Com licença Mas que o eu vou Schumacher pegar era dono essa ou era a relícia. Ferrari? Que era Essa dona? Ferrari Ele que deve ser veio dono, porque ele deve ter ganhado. Vários. direto da Itália, pra quem não sabe. Já fui lá em Maranello. O Diego é italiano, da família Tavolaro. Já fui Ele lá em foi Maranello. lá em Maranello comprar esta réplica fidedigna 2002. e idêntica da Ferrari de 2002. Inclusive, o material aqui não é plástico, são partes do carro, É fibra de carbono. fibras de carbono que eles modelaram Reduziram, especificamente Reduziram nessa uma pó. miniatura maravilhosa. Maranello, esta que faz divisa com Osasco. E- Né, Duda? E cara, É isso aí, Tem razão. E esse campeonato foi bem tranquilo pra ele, porque o adversário dele era o Bottas, que é bem fraco, e o Vettel, que também é outro ridículo. A Mercedes muito superior à Ferrari e à Red Bull. E ele precisava de um 8º lugar nas últimas 3, né? Que hoje foi Estados Unidos, falta Brasil e Abu Dhabi. Um 8º nas 3, então, tipo, ganhou com o pé nas costas. Merecido, E ele foi o ex-campeão. segundo hoje, né? Ele foi o segundo, é. Merecido, ex-campeão. Ele tá a um título de igualar o Schumacher e ele tá a 7 vitórias de igualar o número do Schumacher também, que é o recordista com 91. Número de poles, já ultrapassou o Senna? Já. Que era o recordista, né? É só ele só que ultrapassou ou tem mais alguém que ultrapassou? Não, só ele. E Só ele tá um Roland Garros de igualar o Guga. Caralho. E o Palmeiras tá longe dele de Mundial, né? Tá. Ah, pegou bem pesado, longe. hein? Pegou Legal. pesado. Não, é legal. É, ele tem 6 mundiais, né? O Palmeiras não não tem nenhum. E E aí, foi tranquilo. tem mais algum destaque extra? Sem ser o... Não, o que você quiser, cara. O jogo de Destaca aí o que você basquete ali, quiser. ó. Utah Jazz 18 por enquanto, Los Angeles Lakers 16 Por no enquanto primeiro é quarto. maravilhoso. Por enquanto. No primeiro Nem quarto. sabe se o jogo é ao vivo. Não, é o Lakers, é o Clippers. Los Angeles Clippers, Duda, Onde destaque. tem Clippers, Vamos que tinha tá muito acabando o na tempo MTV, né? Muitos E Clippers. tem também no escritório, né? Que ele prende a folha. Tem. Eu quero destacar aqui, queria
parabenizar o nosso querido Edomondo Honda, que é o mais conhecido como E-Honda do Street Fighter. Grande Honda. Que hoje é o aniversário. Não, é o E-Honda, né, é Honda. Tô com um copinho aqui do Dalcin, mas hoje é Fire, aniversário. fire. O domingo passado, que foi 3 de novembro, foi aniversário do grande E-Honda, meu amigo. Uma salva de Meu palmas pro grande amigo E-Honda. E-Honda aí. Parabéns, E-Honda. Grande... Quantos anos tem o Tá E-Honda? fazendo 59 anos. 59 anos, Edmundo Honda. E continua aí dando golpe do bracinho na galera. Ele chega na rua, dá golpinho do bracinho, né? Ele Não vai... é Edmundo, é Edomondo. Edomondo Honda. Edomondo Grande Honda. Honda. Edmundo, Um o forte animal. abraço, Honda aí, que tá ouvindo a gente, com certeza aí. Grande informação inútil. Murilo, tem mais algum destaque pra gente encerrar o Resenha Monstra de hoje? Com essa maravilhosa chateada. Falei maravilhosa, hein? É o Carille, eles são do Corinthians, Carille, Vai falar de nível técnico. Carille, queria fazer a imitação aí do Casagrande. Apresenta os mini craques ali antes de terminar. Tá por aqui, ó, gentileza. mini craques, porque eles são o quê? Pequenos, então eles são mini. Quem são esses mini craques? Pra quem não Cristiano Ronaldo, consegue- De que fase? De que e de Portugal, Nossa, na você é época chato dele. O cara vai falar, pô. na época que estavas a jogar no Manchester United. Eu que sou um português criado Nossa, em... corta logo. na ilha da Madeira. Próxima, fala em tcheco agora, próximo Nedved. Jesus Kantonatic, Pavel Nedved, Parece Kriatis tcheco mesmo. Nurtek, Juriskast, O Cafu deitou, né, de velho. Juriskast, E ele jogava onde? Chorkitat. Tcherkitat. Não, ele jogava na Lazio. Tava na Lazio e o Cafu na Na Roma, né? Roma. E depois ele foi pra Juventus. Qual é a camisa que ele tá usando assim ali? como Juventus, né? da Juventus, assim como o Murilo mandou um grande abraço pro Salah, queria que ele mandasse um abraço pro Nedved agora. Tcheco. Olha lá, Lilo que é o poliglota do... Vai perder a graça. Resenha Monstra. Sknatic. Sinate para todos Diegão, nós. manda um abraço pro meu amigo que é muito fã de Fórmula 1, Caio César. Manda Caio um abraço César, grande abraço. Olha pra cá, a câmera Pra qual? aqui. Nossa, Tá olhando pro microfone, né? microfone aqui pra câmera. Caio César, Retorno. abraço. Valeu pela É sério, moral aí ele de Fórmula 1. escuta, ele Não hoje liga pros caras aqui. Fórmula 1 vai ter sempre nesse programa. tem que ter mesmo. Vamos encerrar então o Resenha Monstra, 11ª edição. Edição. Quero agradecer a audiência, a paciência de escutar-nos e ouvir-nos até este momento. Não é igual? E assistirmos. Escutar é com Desculpa, uma e o- desculpa. De escutar-nos e de Escutar nos é com a orelha, de nos ouvir é com o assistir. ouvido. É verdade. Então, Não é verdade. não é verdade. Não tem nada. Obrigado por assistir, ouvir o Resenha Monstra que tá encerrando. Terça-feira que vem tem mais. Eu quero mandar um forte abraço, um grande beijo. Tá gritando, velho. Nossa, desnecessário, velho. Isso É pra terminar lá em cima. O cara tá exaltado, cheio velho. de energia. Valeu! Onde podia acabar aquela musiquinha que começamos. Como é que era a musiquinha mesmo? Esqueci do Carini. Como é que era a musiquinha? É assim, ó. pau, é pedra. Não, essa é do Esforço Espetacular. É pau, é pedra, é o fim do Carilli. Tchau! É o fim do Carilli.